Samuel Bolton nasceu em 1606 e voltou ao Senhor em 1654. Pecado, pior que o próprio inferno. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. 2 Samuel 24:10. Essas palavras foram ditas quando a mão de Deus pesava sobre os filhos de Israel por causa do pecado de Davi, em recensear o povo. Alguém poderia perguntar: era contra a lei numerar o povo? Moisés não fez o mesmo, tanto quanto Josué e Neemias? Sim, mas Joabe viu nessa atitude o orgulho do coração de Davi. Que felicidade seria para Davi e Israel se Joabe não tivesse concluído o trabalho. Porém ele obedeceu e numerou o povo. Mas qual foi o fruto? Qual foi o efeito disso? Lê-se: e o coração doeu a Davi. Versículo 10. Isto é, sua consciência o acusou. Se a consciência não for um freio, será um chicote. Se ela não for refreada, ela será açoitada. Se não ouvirmos os avisos, sentiremos os golpes. Se ela não nos impedir de pecar pela admoestação, ela nos fará sofrer pela contrição. Deus o puniria pelo pecado. No entanto, atentemos para o comportamento de Davi. Deus o ameaça com julgamento e ele lamenta pelo seu pecado. Ele não disse: traspasses a praga, nem traspasses o julgamento, e sim traspasses a iniquidade. Ele olhou para o pecado como o maior mal. Se você comparar o mal do pecado com os outros males, verá quão pequeno os outros males são em relação ao pecado. Antes de tudo mais, os outros males são somente externos. São relacionados somente ao corpo, ao nome, ao estado, porém o pecado é um mal interior, um mal da alma, e este é pior do que todos os males. Todos os outros males são somente de natureza temporal. Eles têm um fim. Pobreza, doença, calamidades, todos têm um fim. A morte põe um fim em todos eles. Contudo, o mal do pecado é de natureza eterna e nunca terá fim. O homem pode ter todos os outros males e ainda assim permanecer no amor de Deus. Você pode estar debaixo de toda espécie de miséria e ainda assim ser amado por Deus. Todavia, existe um mal que faz da alma objeto da ira e da inimizade de Deus. A presença de todos os outros bens e a ausência de todos os outros males não irão tornar você amado se houver pecado. Todos os outros males são medicina de Deus e são usados como remédios, tanto para a prevenção como para a cura do pecado. Aquilo que luta contra e se opõe ao maior bem deve ser o maior mal. Portanto, o pecado se opõe e luta contra o maior bem. Reúne todas as forças contra ele e vem em campo aberto desafiá-lo todos os dias. Quando o pecado é expulso do campo, ainda leva um longo tempo até que seja expulso da fortaleza. Quando ele na prática é vencido e conquistado, mesmo assim, na feição é difícil de ser vencido. Embora às vezes possa parecer estar vencido e extirpado, ele ainda posteriormente se refaz e fará novas investidas contra você, para enfraquecê-lo e feri-lo. Aquilo que é o fundamento e a causa de todos os outros males deve ser o mal sem par, pois o pecado é a causa de todos os outros males. O inferno é o mais terrível mal. Todavia o pecado é pior que o inferno em si. Separa o inferno do pecado em si. Embora não possamos fazê-lo, ainda se pode fazer uma separação intelectual, só em nosso entendimento. Digo então que o pecado é pior do que o inferno, porque o inferno é somente o lugar punitivo. O pecado é um mal excessivamente maligno, como está em Romanos 7,13. Existe o bem na punição, o bem na justiça, mas não existe nenhum bem no pecado. Portanto, o pecado é o maior mal. Daí conclui-se que ser entregue ao pecado é a mais triste punição,
o mais terrível julgamento que existe no mundo. Se o pecado é o maior mal no mundo, vejam quão loucos são aqueles que procuram livrar-se de outros males, admitindo o pecado. Ele se mata para salvar-se. Aquele que tenta salvar a sua vida dessa forma, perdê-la-á. Quando Cipriano foi sentenciado à morte, caso não renunciasse a Cristo, o governador tentou discutir com ele que deveria ter pena de si mesmo, renunciar seu erro ao invés de perder sua vida. Cipriano, porém, respondeu-lhe: Senhor, tu és o meu juiz e não meu conselheiro. Em tão clara e justa causa, não há necessidade de conselho. Não irei desonrar a justiça da minha causa, como se fosse decidir entre sofrer ou pecar. Se o pecado é o maior mal, então vejam a absoluta impossibilidade de recebermos alívio e socorro da parte de qualquer um debaixo do céu, por causa da culpa do nosso pecado, a não ser que venha do próprio Senhor Jesus Cristo. Você, pecador, cometeu um único pecado? Então, disso nem todos os tesouros da justiça no céu e na terra são capazes de livrá-lo ou ajudá-lo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. O que é exigido para expiar a culpa de milhares de pecados é também exigido para expiar a culpa de um só pecado. Infinita justiça é exigida para um, e não mais é exigida para milhares. E tal justiça ninguém tem, a não ser Cristo somente. Amém. Amém. Amém.